Sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre o poder da intuição. O que vem a ser a intuição? Em termos bem simples, eu poderia definir a intuição para vocês como uma mediunidade, uma pré-mediunidade. Uma mediunidade pouco desenvolvida. Ou seja, todos nós temos um poder oculto dentro de nós, ou seja, uma percepção extrasensorial. Ou seja, todos nós temos os nossos 5 sentidos, né, comuns, o tato, o paladar, o olfato, a visão, que a nossa é a mais poderosa. A visão e a audição são os 2 sentidos mais poderosos que nós temos para nos relacionar com o meio ambiente. Ok? No entanto, nós vivemos num universo multifacetado, onde nós convivemos com realidades que esses sentidos grosseiros não interagem. Ele não consegue interagir com esses elementos que estão ao nosso redor. O mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, as dimensões, né, superiores, ok? A comunicação telepática, essas coisas do mundo místico, o senso comum não consegue perceber a existência dessa realidade. Ok? No entanto, ela está ao nosso redor, convivendo todo o tempo ao nosso redor. Os espíritos estão andando no nosso meio, na nossa casa, na rua, nos ambientes. E nós não vivenciamos, não percebemos essa realidade. No entanto, cada indivíduo tem um grau diferente de percepções ocultas, ou seja, percepções além do normal. Por isso se chama paranormal. De acordo com o grau de perceptividade desses indivíduos, né, nós podemos classificar um vidente perfeito, um paranormal com vidência, com a clarividência perfeita, é aquele que confunde espíritos com gente. Ele vê o espírito com uma perfeição tão grande que ele não consegue diferenciar quem é vivo e quem é morto. A não ser que o cara está numa comunidade como a gente aqui, está num espaço como esse aqui, no Brasil, de repente entra um ser com uma roupa indiana, toda diferente, falou, esse não é daqui. Aí começa a olhar diferente, é espírito. Ele olha direito, o bicho está flutuando, não está pisando no chão. Tem umas coisas assim. Então, a gente pode pegar uma escala, né? Se a gente fazer uma escala mais ou menos de 1 a 100%, né? De abertura psíquica, vamos do 0, né? Do 0 a 100%, nós vamos ter médiums e sensitivos das mais diversas fases, com mais diverso grau de abertura. Aquele que tem uma abertura 100%, esse indivíduo é perfeito. É o vidente perfeito, é o clarividente perfeito. Aquele que ouve, vê os espíritos e fala assim, vocês falando comigo. E outras capacidades, né, podem acontecer. Visão à distância, certo? Visão remota que a gente fala. E uma série de outras capacidades que esse indivíduo pode desenvolver. Mas vamos conversar, se nós pegarmos indivíduos que estejam nesta fase de percepção extrasensorial, até 10, até 20, por exemplo, nós podemos chamar essa percepção meio xoxa, míope de terceira visão, aquele cara que vê vulto passar de vez em quando, sabe? Nós vamos dizer que isto, ou a clareaudiência dele não é tão perfeita. Ele tem sensações de energia, sensação de arrepio, sente coisas diferentes, estão no corpo. Então nós podemos associar todo esse nível de percepção a uma coisa chamada intuição. Por quê? Porque a percepção não é clara para ele. A percepção extrasensorial do universo oculto, as informações que podem chegar no universo dele, não são informações tão claras, tão objetivas. Né? Por exemplo, quantas pessoas não chegam para mim dizendo que ouvem vozes,
Ah, eu escuto vozes, Laércio, tal. A gente estava conversando até com a psicóloga ali sobre isso, e isso acontece muito, né? Agora, como é que você consegue saber se isso é da sua própria cabeça, é uma doença, uma esquizofrenia mesmo, ou realmente você está ouvindo espíritos? Aí que vem a fase de testar. Você tem que testar a sua capacidade mediúnica. Porque se é uma pessoa real que está ali conversando com você, você começa, você faz uma série de perguntas para ela e você sabe se a resposta que vem está no seu universo cultural ou não. Né? Tem muitos testes científicos que você pode fazer para avaliar, tá? A capacidade de percepção sua mesmo, sabe? Então, na verdade, nós vamos chamar de intuição aquela percepção que ainda não é altamente desenvolvida e que você intui. Você intui que deve ir em tal lugar, você intui que aquela pessoa, chega uma pessoa perto de você, você tem aquela intuição que aquela pessoa é boa, amorosa, ou ao mesmo tempo você não vai com a cara daquela pessoa. Né? Os nossos santos não bateram, que a gente fala assim, né? Entendeu? Existe muito disso. Isso, que linguagem está percebendo isso? Que nível de consciência você está percebendo essas coisas? Né? Então, é um nível de percepção que você não consegue perceber o como nem o porquê disso. Mas se você fosse clarividente e perfeito, quando chega uma pessoa muito negativa, muito ruim, que intuitivamente você, puta, não me sinto bem perto desse cara, dessa pessoa. Se você conseguisse ver a aura dele, você ia saber por quê. Você está entendendo? Se você conseguisse ver o brilho da aura dele, a cor da aura do cara, e os encostos que ele traz junto com ele, a egrégora de espíritos ruim que ele arrasta com ele, você ia entender por que você não se sente bem próximo daquela pessoa. Outro fato é o ambiente. Quando você entra num ambiente, né, você tem aquela intuição, puta, esse lugar não está me agradando, não estou me sentindo bem aqui, viu? Estou meio... A gente sente no corpo, né? A gente sente no estômago. Dá uma fechada no estômago, a gente não consegue respirar direito. Tudo isso nós podemos chamar de uma certa intuição. Porque você não sabe o que é. Você não tem certeza do que é que está causando tudo isso. E a intuição, ela tem um problema sério, que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente pode errar também. Como você não tem uma informação precisa e verdadeira, se você interpretá-la mal, você pode cometer erros. Você quer ver um tipo de erro interessante, clássico, de médiuns não muito bons? Se vier um espírito ruim perto de você, com uma vibração negativa, está aqui, vamos supor, um indivíduo qualquer. Se esse espírito muito ruim, com energia muito negativa, se aproxima de você, você se sente muito estranho, mal às vezes. Tá? No entanto, isso já é experiência própria minha. Se vier um espírito de luz, um extraterrestre, com uma aura muito poderosa, né? Muito gigantesca, quando atinge o meu campo áurico, é tão forte a aura dele, que a minha entra em desequilíbrio, não suporta a aura do cara. E eu começo a passar mal, eu começo a me sentir mal. Meus chakras começam a entrar em colapso, o estômago começa a travar, tal, não consigo respirar direito, mas não porque o cara é ruim, é porque eu não estou preparado suficientemente para entrar em contato com esse tipo de ser, com esse tipo de energia superior. Até isso tem. Então, como você não sabe avaliar, as duas coisas acabam parecendo idênticas, porque as duas te desequilibram, te deixam ruim, te deixam mal. É um teste muito interessante. Você pode fazer uma pesquisa, todos os abduzidos que foram levados por um disco voador, eles voltam completamente desequilibrados, com diarreia, com estômago ruim. Durante 3 ou 4 dias ele passa muito mal. Porque ele foi submetido a campos de energia e a contato com vibrações que não é comum para ele, e desequilibra os chakras inferiores dele. Porque força toda a aura dele é subir para chakras superiores. Vibrar no chakra do coração, cabeça, né? E o estômago para de funcionar. Esses chakras inferiores
param de funcionar, o estômago começa a dar diarreia, ânsia de vômito, tudo se desequilibra, tudo essa parte de baixo. E o sintoma é típico de desidratação. Olha que louco. Nós já investigamos tudo isso em ufologia. Por isso, quando os ETs queriam contato com a gente, primeira coisa, jejum. Você tem que se preparar, tem que fazer jejum. No dia da prova de contato, não pode comer absolutamente nada, tem que ir totalmente em jejum para não causar esses desequilíbrios profundos. Então tem toda uma preparação para você entrar em contato com energias diferentes. Porque você vai sentir na pele isso, no corpo. Tá? Muito bem. Eu vou tentar explicar agora para vocês a estrutura da consciência, para a gente entender como é que a intuição pode funcionar também. Aqui a gente está explicando de uma forma mediúnica, né? Porque quando a mediunidade começa a ser ampliada, a intuição, ela passa a ser mais clara, é perfeita. Você entra em contato, conversa e vê o problema direto. Você vê a pessoa, você vê o ser, você vê as questões todas envolvidas ali. Na fase da intuição, você é um cego total, você sente, você tem uma intuição de algo. É como aquela intuição de que algo vai acontecer. São intuições premonitivas. Olha, estou sentindo algo estranho, algo de ruim vai acontecer no mundo, ou em algum lugar, ou na minha família. Sabe, a gente começa a intuir certas coisas. Vamos ver de onde vem isso, como isso se processa. Legal? Vamos lá. Muito bem. Nós vamos criar um modelo simples aqui, da consciência quântica, que a gente tenta analisar, baseado até em modelos que a psicologia já colocou. Quando a psicologia divide a consciência em 3 níveis. 3 grandes níveis, que eu posso chamar de níveis quânticos. O primeiro nível, nós vamos chamar de área consciente. O segundo nível, vamos chamar de área subconsciente. E o terceiro nível, de inconsciente. Tá? Quem estudou física quântica, quando a gente construiu o modelo quântico da consciência, nós tentamos criar que este consciente seria um nível quântico que a consciência está operando. A consciência, energeticamente, a consciência é um objeto energético, ela é um objeto quântico, então aqui existe um nível de energia que eu vou chamar de E1. No inconsciente, eu vou chamar de E2. E aqui eu vou chamar de E3. Como nós associamos energia à vibração, a consciência como sendo uma entidade oscilante, nós podemos dizer que a energia associada é a constante de Planck vezes a frequência como essa entidade oscila. Essa entidade consciente oscila. Então nós podemos chamar de E1 como H vezes uma frequência típica F1, E2 com uma frequência F2 e E3 como sendo simplesmente o H vezes uma frequência F3. Então, na verdade, o que difere os níveis de consciência é exatamente a frequência que seu cérebro, que a consciência, esquece cérebro, que a consciência vibra. Tá? Muito bem.